agora que a gente já estilizou as nossas headers, né, nós precisamos estilizar o resto, né, que a gente vai estilizar o feed e o ler mais. E outra coisa, eu acho que eu esqueci de dizer para vocês, que a gente, em si, a gente não estilizou o nosso componente header, né, que é esse componente aqui, que eu tô passando o mouse em cima. A gente, tipo, a gente não estilizou, só que ele veio a estilização. Isso aconteceu porque a gente, as classes do header main, a gente colocou na nossa header. Então, o que aconteceu? O CSS puxou a nossa estilização automaticamente aqui desse container, né, dessa div container. É basicamente isso, tá? Assim, foi o que eu acabei de falar pra vocês. Hoje a gente vai utilizar o feed e o ler mais. Agora o post e o edit, a gente só vai estilizar. A gente não vai estilizar nessa aula, tá? A gente, a gente vai estilizar só na outra aula, tá? Porque, o que acontece? O edit e o post, os dois lidam com formulários, tá? E eu quero deixar uma aula separada explicando só o formulário, tá? Eu quero deixar uma aula exclusivamente pros formulários em si, beleza? Então vamos começar aqui colocando o conteúdo HTML dentro do nosso feed, beleza? Então aqui, ó, embaixo do nosso header main, a gente vai colocar um main, tá? E dentro dessa tag main, a gente vai colocar uma div chamada cards, beleza? Uma div chamada cards com class name cards, e dentro a gente vai criar uma outra div chamada card, tá? Class name card, e vai ser no card em si que a gente vai colocar o conteúdo de cada card, né? Né? Então, cada card eles vão ter o que? Eles vão primeiro ter uma header, certo? E dentro dessa header, o que a gente vai ter dentro da header de cada card? Vai ser o título, né? Então, podemos dar aqui um H2. Curso consumindo API. Isso, pessoal, a gente tá fazendo meio que um card fake, né? Eu tô criando um card assim com textos aleatórios aqui. Só que futuramente a gente vai manipular isso, tá? Para que no nosso H2 esteja o título que a gente construiu, que tá na nossa API em si, beleza? Então aqui dentro a gente vai colocar uma imagem, beleza? Isso aí, uma imagem. E vai ser aquele more, né? Que tá dentro das nossas imagens. Então aqui a gente pode dar um import more from barra images barra more svg ponto svg, isso aí. E aqui a gente pode colocar o more. Oh, meu Deus. O more. Vamos ver se aqui já tá funcionando. Já tá funcionando, é que tá alto pra caramba, tá grande pra caramba, mas o importante é que importou, tá? Então aqui embaixo a gente vai colocar uma div chamada line, porque essa div vai ser a nossa linha em si, né? A gente pode fazer isso numa div vazia mesmo e depois estilizar ela. E aqui embaixo a gente vai colocar o nosso conteúdo, né? Esse conteúdo aqui eu vou eu vou copiar e colar esse texto aqui, né, dentro de uma tag P, tá? Então, eu acho que por enquanto é só isso, né? Por enquanto é só isso. Então, a gente pode ver o conteúdo aqui, ó. Meu Deus do céu, pessoal, tá um horror isso. Tá muito grande esse more button. Mas, enfim. Então, vamos fazer aquele esquema lá de pegar a estilização pronta, né?
Esse repositório aqui, pessoal, futuramente eu vou tá excluindo, tá? Por causa que ele era de um projeto passado, mesmo do Cruder, assim, que eu fiz quando eu tava testando para fazer esse projeto pro canal. Só que depois eu fui perceber que essa estruturação de pasta que eu fiz, nossa, tava uma merda, né? Então eu decidi fazer outra bem melhor, né? Então, feed.css. Né? Então a gente pode pegar tudo isso daqui. Então a gente pode criar um arquivo chamado feed.css, e nesse feed.css a gente vai estar copiando, é basicamente isso. Copiando. Então olha que interessante. Vamos dar, não, tem que importar, sempre esqueço disso. Vamos dar um import aqui. Vamos dar um import feed.css. Opa. .css. Então olha que interessante. Olha que interessante. O nosso card foi feito aqui. Eu não sei porque não pegou a estilização aqui do P. Ah, sim. É por causa desse JP aqui, é só nota sans, tá? Então, olha que interessante. Foi aqui bonitinho. Então, a gente já conseguiu estilizar a nossa página, a nossa página principal, né? Os nossos cards. Só que só tem outras coisinhas que a gente tem que fazer, que é os nossos botões, né? A gente tem que adicionar agora os nossos botões, tá? Então aqui a gente pode adicionar nossos botões. Então para isso, deixa eu aqui dentro do nosso card, né, obviamente, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar uma div uma div chamada btns, beleza? Class name btns. E dentro dessa div vai ser onde a gente vai guardar os nossos botões, né? Então a gente vai ter 3 botões, que é o botão, e para cada botão a gente vai colocar uma div também, beleza? A gente vai ter o botão de editar, né? Então aqui a gente pode dar um class name de btn edit. Aí aqui dentro, tá, a gente vai colocar o nosso botão, mas vamos primeiro criar as divs. Então, 3. btn edit, btn read more, né, de ler mais, e o delete, tá? Delete. E aqui, então, a gente pode colocar um button. Button. E aqui a gente pode colocar button edit. E assim por diante, tá? Aqui a gente também pode colocar o botão ler mais. E o próximo botão é o delete, tá? Então, oh meu Deus. Ai. E o delete. Né? Então, tranquilo. Então, vamos ver aqui como ficou. E aqui, né? Aqui ele já pegou a nossa estilização, porque na hora que eu copiei e colei ali a estilização, eu já tinha pegado junto aqui, beleza? Então, o que vai acontecer? Basicamente, o edit, ele vai nos redirecionar para uma outra página, né? Para uma outra página, e essa página vai ser a edit, obviamente, né? Pra a gente conseguir editar essa postagem, né? E, tipo, a cada card que a gente clicar em editar, ele vai ser, além de ele receber um edit aqui, eu coloquei dot. Além de ele receber um edit ali, a gente vai receber um /edit/ o ID de cada postagem, de cada postagem, né? Só que isso a gente vai fazer futuramente, beleza?
né? E todos esses três, eles vão ser assim. Então, tipo, vai edit barra o ID específico que é gerado pela minha API, né? Pelo nosso banco de dados. E o ler mais é a mesma coisa, vai ser ler mais barra o ID e o delete é a mesma coisa, tá? Vai ser basicamente para isso. E então o edit e o ler mais, a gente basicamente vai ter que ser redirecionado para uma outra página, né? Para uma outra página. O delete não, né? Porque a gente vai deletar e vai deletar automaticamente. A gente não vai precisar ser redirecionado, diferentemente do edit e do ler mais, beleza? Então o que a gente pode fazer? A gente já, a gente já tem o link importado, né? Então, a gente pode pegar. Então, a gente pode pegar e colocar, acho que em volta dessa div. Não, em volta desse botão mesmo. A gente pode pegar e dar um link. E a gente faz aquele esquema lá, to e a página, né? Então vai ser o barra edit. E lembra, pessoal, futuramente a gente vai aqui adicionar o ID de cada postagem, né? Só que agora não, por enquanto vamos continuar assim mesmo de boa, tá? Mais pra frente eu explico isso melhor. Então, o ler mais é a mesma coisa, né? Acho que eu posso até copiar e colar. Ler mais. E aqui vai ser ler mais. Aí. Então vamos ver como ficou. Deixa eu dar um reload na página. Então se eu clicar no edit, ó que interessante, ele já foi pro nosso edit. Se eu clicar no ler mais, ele já foi pro ler mais, beleza? Só isso mesmo, né? A gente já conseguiu estilizar a nossa página principal, então agora a gente vai estilizar o ler mais, tá? E foi aquilo que eu falei, pessoal. O new post e o edit, a gente se trata com formulários e eu quero deixar os formulários para uma aula específica, beleza? Então, vamos para o nosso ler mais. Então, aqui, ó, no nosso ler mais.js, o que a gente vai estar fazendo? A gente basicamente vai pegar praticamente a mesma estrutura do feed, né? A gente vai pegar basicamente a mesma estrutura do feed. Então, para fazer isso, eu posso até copiar e colar, né? A gente só vai ter que dar uma modificada em pequenas coisas, tá? Então, ó, primeiro o que a gente vai ter que modificar, né? A gente vai ter que estar alterando esses botões, primeiro que a gente nem tem o porquê ter botões, né, dentro desse card, né? Então, acho que era talvez só isso. Os botões, né? Então os botões era só isso. E é literalmente isso, pessoal. A única coisa que a gente vai fazer é, cara, dar vários Ctrl+C e Ctrl+V nesse conteúdo aqui, tá? É basicamente isso que a gente vai estar fazendo. Então vamos ver. More is undefined. Ah, sim, verdade. Ó, eu esquecendo aqui já de tirar essa imagem aqui. Vamos ver. E é isso, pessoal. Acho que realmente era isso só. Deixa eu ver. Tô vendo aqui na minha cola se era realmente isso. É isso mesmo. Por quê? Porque eu não lembro se vocês... não lembro se vocês lembram. Eu não sei se vocês lembram, mas... Na hora de a gente adicionar uma postagem, ele vai ter 3 campos, né? Que é o nosso título, a nossa descrição. E, além de ter o título e a descrição, tem a página conteúdo, né? É isso que é a nossa API. São esses 3 campos que o pessoal precisa... O usuário precisa preencher. E o que acontece? Na nossa página principal, só vai aparecer o nosso title e só vai aparecer o nosso description, né? A nossa descrição. E quando a pessoa clicar em ler mais, o que vai acontecer? Ela vai ler o título e o conteúdo que tem nessa postagem em si, entendeu? Por isso que é literalmente só isso, né? E futuramente a gente vai deixar de uma forma dinâmica pra gente conseguir fazer tudo isso, beleza, né? Então, por enquanto, se vocês perceberem, ó, se eu clicar aqui em ler mais,
ele vai aparecer esse conteúdo aqui estático, né? E se eu, sei lá, clicar em ler mais assim, vai aparecer esse mesmo conteúdo estático, né? E futuramente a gente vai tirar isso para deixar de uma forma dinâmica, né? Passando um ID ali aqui pela URL, beleza? Então é isso, pessoal, e até a próxima aula.